Por favor, Dr. Werner Hempel, fique à vontade, 15 minutos, para o senhor poder discorrer as suas experiências baseadas aí nos seus atendimentos. Queria desejar um bom dia a todos. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria há 38 anos atrás. Sou médico nefrologista aqui em Santa Maria. E essa discussão é uma discussão importante porque dentro dos pacientes que fazem hemodiálise aqui em Santa Maria já perdemos muitos. Essa pandemia é uma pandemia que assola o mundo e que tem um vírus de fácil transmissão, porque ele se instala na via aérea superior. E como já foi dito antes, um vírus que surgiu, causando uma epidemia localizada na China, e essa epidemia se espalhou pelo mundo, recebendo o nome de pandemia. De um vírus sem tratamento específico, e sem vacina no momento que surgiu, e o mundo inteiro se uniu em torno das orientações da Organização Mundial da Saúde de fazer isolamento, de tomar as medidas necessárias para diminuir a transmissão desse vírus. Lá no início do ano passado, março, fevereiro do ano passado, começaram a surgir as possibilidades de que alguns medicamentos, entre os quais a hidroxicloroquina, a cloroquina, e da mesma forma, né, a ivermectina como medicação preventiva, pudessem ser uma arma que nós tivéssemos contra essa pandemia, contra o vírus Covid-19, contra o coronavírus. E ao mesmo tempo que essa possibilidade surgiu e muitos profissionais começaram a prescrever o kit Covid, mas notadamente a azitromicina, a hidroxicloroquina e a ivermectina, também no mundo inteiro começaram a haver estudos científicos da maior seriedade para verificar se isso realmente era verdadeiro. E esses estudos, eles forçosamente, para serem validados cientificamente, eles precisam ser estudos randomizados, que significa escolha aleatória dos pacientes. Eles precisam ser estudos duplo cego, ou seja, nem o médico que está coordenando ou o pesquisador que está coordenando o estudo e nem os pacientes saberão se estarão recebendo a medicação ou placebo, portanto, controlado com placebo. E é preciso que haja um número significativo de pessoas, de pacientes que estejam sendo investigados, de forma que só o computador saiba quem está recebendo o placebo e quem não está recebendo o placebo está recebendo a medicação que está sendo testada. E isso foi feito em diversos lugares do mundo. E, a partir daí, os estudos começaram a ser publicados. Eu vou citar 4 revistas de medicina de notória credibilidade mundial, né, que são o Lancet, o British Medical Journal, a revista britânica de medicina, o New England Journal of Medicine, que é de Boston, dos Estados Unidos, né, e o JAMA, que é o Journal da Medical Association, da American Medical Association, ou seja, a revista da Associação Americana de Medicina. E foram publicados estudos baseados nessa formatação de pesquisa que demonstraram não haver vantagem no uso da hidroxicloroquina. Nos Estados Unidos, por exemplo, que inicialmente teve a liberação dos medicamentos para uso, imediatamente após o NIH, o National Institute of Health, que é mais ou menos o Ministério da Saúde deles nos Estados Unidos, e a Food and Drug Association, a FDA, que cuida dos medicamentos, em função dessas pesquisas mais sérias que começaram a surgir em maio, junho do ano passado, começou a não recomendar,
e, inclusive, a notificar os médicos, de uma maneira geral, de que estariam sujeitos às penas da lei, caso continuasse usando, em função das evidências de que essas medicações não eram efetivas de mudar o curso da doença do Covid-19. Mas e por que é que isso acontece? É porque, como já foi dito pelo Dr. Pepe, e foi referendado pelo Dr. Eduardo, essa doença, ela causa quadros muito leves, em 85% ou até 90% dos casos das pessoas que adquirem o coronavírus. Além disso, segundo dados que nós temos, o índice de mortalidade é de 0,7 a 1,1, 1,2%. Ou seja, é uma mortalidade muito baixa em relação ao número de casos, embora seja muito mais alta ainda a mortalidade para esse vírus que é o H1N1. Dessa forma, nós não podemos nos basear em estudos observacionais, ou seja, na minha experiência, eu usei em 100 pacientes, em 200 pacientes, em 300 pacientes, e foi positivo. É óbvio que vai ser positivo, porque uma enorme quantidade de pacientes vai evoluir bem. Para que o estudo realmente seja um estudo aceito, ele precisa ter uma base científica, ele precisa ser um estudo randomizado, duplo cego, com controle de placebo, para demonstrar, olha, realmente foi uma diferença significativa a vida entre pacientes que usaram o placebo e entre pacientes que usaram a medicação. Nós precisamos disso para comprovar essa questão, né? Isso é fundamental. Mas é preciso dizer alguma coisa, então, sobre a questão da hidroxicloroquina e da ivermectina, né? A hidroxicloroquina, ela foi testada in vitro em células renais do trato urinário de macacos. E in vitro, ela teve uma resposta positiva contra o Covid-19, contra o vírus da dengue, contra a chikungunya, contra a zika, contra o ebola, contra a influenza e contra a SARS. Todos os vírus in vitro, em células renais, teve uma ótima resposta. Entretanto, quando os pesquisadores começaram a testar in vitro em células respiratórias, já não houve a mesma resposta. E, em função disso, se percebeu, já in vitro, que não funcionaria para o trato respiratório, e aí passou a ser testado em animais mamíferos, né? Evidentemente, com uma possibilidade fisiológica parecida com a nossa, e, da mesma forma, não houve uma resposta positiva. Portanto, a hidroxicloroquina, que in vitro em células renais, é ótima, é excelente, né? E como nós gostaríamos, acho que todo mundo concorda com isso, que ela fosse uma droga que combatesse realmente, que nos auxiliasse. Porque eu fico imaginando o seguinte: quando nós estamos numa guerra contra um vírus como esse, numa guerra como essa, até uma pedra seria importante para tirar no nosso inimigo. Infelizmente, as evidências científicas demonstram que não é o caso. Como nós gostaríamos que fosse, mas não é o caso. Então, da mesma forma, a ivermectina, né, ela foi testada, né, e se percebeu que in vitro havia necessidade para que ela realmente exercesse seu efeito de bloquear o vírus, a replicação viral, a multiplicação do vírus, ela precisava ser usada numa dose altíssima in vitro, que, se usada em humanos, seria tóxica e seria fatal em muitos casos. Então, a dose que nós estamos usando hoje, né, de um comprimido para cada 30 miligramas de peso nos pacientes, eu estou dizendo de uma maneira geral, os que usam, eu estou entre os que não usam. Aliás, na nossa equipe somos 11 médicos. 8 se inclinaram para usar, 8 para não usar e 3 para usar. Quer dizer, inclusive, aí nós estamos divididos. Mas, evidentemente, que nessa dose que nós aplicamos, ela vai ser excelente para parasitas intestinais, vai ser excelente para piolho e vai ser excelente para sarna, né? Mas jamais vai ser efetiva para prevenir casos de coronavírus. Agora, existem medicações efetivas para a Covid-19
elas existem, inclusive em estágios mais avançados. E quando isso surge, a comunidade científica internacional, a comunidade médica internacional, ela aplaude e adota. Os pacientes que começam a ter uma baixa concentração de oxigênio no sangue, que nós médicos chamamos de hipóxia, no curso da sua doença, nesse momento, um remédio anti-inflamatório chamado dexametasona é muito interessante ser usado e está sendo usado de uma forma muito efetiva. O pessoal de Oxford comprovou isso. Da mesma forma, nós, os médicos, quando os pacientes estão convalescendo da doença, eles precisam ser acompanhados. E aí, doutor Eduardo, o senhor tem toda a razão. Os pacientes precisam de acompanhamento no seu processo. Eles não podem ir para a UPA, né, ou para qualquer lugar, para qualquer atendimento, e dizer assim, agora tu vai para casa, vai esperar e me avisa de qualquer coisa. Nós precisamos dar acompanhamento, nós precisamos da segurança dos pacientes de informarem ao médico o que estão sentindo diferente para salvar vidas. E aí, quando nós pedimos, em algumas situações, um exame chamado de dímeros, isso significa que pode estar havendo um processo de formação de coágulos no sangue. E os coágulos no sangue, eles podem se desprender e causar uma coisa que nós chamamos de embolia pulmonar. Eles saem das veias e vão para o pulmão e podem causar a morte do paciente. Então, existem os anticoagulantes que são usados efetivamente, mas é o que nós temos. Mas o que nós não temos ainda é realmente uma medicação antiviral e temos a vacina que está vindo aí. Eu tenho uma empregada doméstica na minha casa que me disse assim, mas doutor, eu não vou tomar essa vacina, essa tal da Coronavac, ela só oferece 50% de possibilidade de cobertura. E eu disse para ela assim, tu prefere usar 0% do que 50%. Ou seja, ela inclusive tem mais do que isso. As vacinas, elas são uma coisa super fundamental. E, infelizmente, as vacinas elas não puderam ter, em função da pressa que o mundo tem, o processo mais demorado e mais efetivo. Mas foram as armas que nós tivemos para promover um combate a essa pandemia. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, lá no início, tiveram uma posição que não foi a melhor posição do mundo em relação a essa questão, recomendando, inclusive, que fosse uma questão entre o médico e o paciente, uma decisão por aí. Mas, mais recentemente, as 27 associações médicas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, e perfazendo num total de 84 entidades de peso médicas no Brasil, não mais recomendaram o uso do tratamento precoce como efetivo contra o coronavírus. Então, evidentemente, o que permanece de fundamental e importante? O distanciamento físico de 1,5 metros no mínimo, a máscara sempre fora de casa, a higienização das mãos com água e sabão, com álcool. No primeiro sintoma, vai para casa, fica em casa até ter o diagnóstico, não continue transmitindo, ambientes arejados e não participar de aglomerações. Isso continua valendo. E tem mais uma coisa que nós precisávamos ter feito e não fizemos, que é a busca ativa. Se nós estamos, por exemplo, num plenário da Câmara aí de Sapucaia do Sul, né, nós estamos nesse plenário, aí uma pessoa, um dos vereadores adquire, né? Os outros todos precisam ser testados. E os que estiverem positivos precisam ser afastados. E aí fiquei pensando que uma ampla gama da população brasileira é a população de pobres. Não tem como se isolar em casa. E nós passamos esse tempo inteiro com as escolas fechadas. As escolas poderiam ter colchões no chão, ter o isolamento necessário para esses pacientes que não precisassem de cuidados hospitalares. Então, nós deixamos de lançar mão de uma série de coisas, né? Então, por isso tudo que eu coloquei aqui, e por não haver evidência, né, eu me lembrei sempre, para concluir, vereadora agora, Veridiana, que me lembrei do princípio da medicina, primum non nocere, que é do latim, primeiro não fazer mal. Se não tiver certeza que faça bem, não faça mal. Isso é muito importante, porque o paciente, em primeiro lugar. Tá, obrigado.
os milhares ou as centenas de milhares de estudos feitos para quem apoia o uso dessas medicações não são estudos com rigor científico, são estudos observacionais. Na minha experiência, eu observei isso. Eu prestei atenção no dado que o Dr. Richard deu para nós, tratei uns 500 pacientes e só um morreu. 0,6% de óbitos, entre 0,6 e 1,2, 0,6 no dado que ele deu, dariam 3 óbitos. Ou seja, não tem diferença assim, significativa do ponto de vista estatístico. Então, nesse momento, nessa gravidade da situação, nós precisamos ter rigor científico. Por exemplo, existem medicamentos que hoje não seriam mais aprovados. A digoxina, que é usada para insuficiência cardíaca, é um medicamento que foi pesquisado e inventado lá há mais de 100 anos atrás. Hoje ele não seria mais admitido, porque o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico, do nível que não faz nada para o paciente. Então, não seria mais aprovado. Então, hoje nós precisamos ter maior rigor científico. Mas eu gostaria de colocar mais um dado nessa questão, sobre todas as questões que tu citaste, que são importantes para evitar contato, etc. e tal. Existe um professor aqui em Santa Maria chamado João Eduardo Pereira, professor de Estatística da Universidade Federal de Santa Maria. Ele me chamou outro dia e disse o seguinte: se nós fizermos lockdown sexta, sábado e domingo, que são os dias que menos tem atividade comercial, industrial, de todo tipo, e deixarmos o povo trabalhar da segunda à quinta-feira, nós estatisticamente reduzimos a transmissibilidade do vírus e melhoramos enormemente a questão da pandemia. Por exemplo, é uma questão nova que está sendo colocada e que precisa ser avaliada se é possível ou não. Existem muitas medidas que podem ser utilizadas, mas eu me situo entre aqueles que sempre me guio por estudos cientificamente balizados, feitos com rigor, com um número grande de pacientes. Muitos estudos, por exemplo, utilizaram... Já deu os 2 minutos, doutor, se eu pudesse encaminhar. Concluindo, 20 mil pacientes. 20 mil pacientes no estudo diminui a margem de erro. É muito melhor do que 20 estudos com 1.000 pacientes. E, eventualmente, um desses deu um resultado diferente do que o de 20 mil, mas aí um apenas em 20. Doutor Werner, fique à vontade. Pode. Assim como eu disse lá, né, que em Oxford eles verificaram, né, isso foi uma contribuição para o mundo inteiro, que usando a dexametasona, que é um corticoide. O que é um corticoide? É um anti-inflamatório hormonal, né? Ele diminuía a inflamação do pulmão causada pelo coronavírus e, dessa forma, melhorava a perspectiva dos pacientes graves, inclusive internados, né? A outra coisa que eu também falei é que quando um exame, o de dímeros, que não aumenta só quando tem trombose venosa, quando tem coágulos nas veias, mas aumenta em outras situações, mas quando isso acontece, usando anticoagulante, tu previne mortes. Além disso, uma coisa que acontece em todos os quadros virais, esses quadros muitas vezes vêm acompanhados de infecções bacterianas secundárias ao quadro viral. Então, os pacientes têm pneumonias graves aí no decorrer da sua internação. Para tu teres uma ideia, nós temos pacientes que acabam ficando em UTI 2 meses, com uma série de intercorrências que precisam ser tratadas. Mas contra o vírus especificamente, nós não temos o que fazer. Depois que ele desencadeou aquela cascata toda, é o suporte que tem que ser realizado. Uma das questões que foi feita e não era feita em outras situações, os pacientes que estavam sob ventilação mecânica, com respirador, com tubo, com aparelho respirando para eles, acabaram sendo colocados de barriga para baixo. Eles foram pronados, como se diz, né? De barriga para baixo, e dessa forma viram que começaram a ventilar melhor. Então, na questão do coronavírus, inclusive o Dr. Richard falou isso, o que vem depois, nós não sabemos tudo o que vem depois. Serão escritos livros e mais livros sobre isso, e esses dados estão sendo compilados. Eu nunca sou uma pessoa que fica ansioso diante do desconhecido. Eu sei que as contribuições serão dadas no futuro, eu sei que nós descobriremos muitas coisas ainda que não sabemos hoje.
Nós não podemos ser tomados da ansiedade e acreditar que possam ter soluções mágicas. É da natureza humana nós querermos soluções mágicas, mas elas, na verdade, elas não existem. Elas precisam ser baseadas, como disse o doutor Pepe, em evidências. Nós precisamos ter evidências para as coisas. Porque se nós não tivermos evidências firmemente constatadas, nós poderemos causar danos às pessoas. E primeiro, não fazer mal.